Estamos ao vivo. Entrei aqui na aba de comentários, já tem vários comentários aqui, várias postagens. Já tem, inclusive, perguntas aqui. Aí você me avisa, André, quando a gente pode começar, por favor. Ok. Pessoal de casa, o Calepino começa em 2 minutos. Boa tarde, pessoal de casa. O Calepino começa em 1 minuto. Sim, eu vi aqui, Ricardo. É bem legal aqui, a gente vai acompanhando todo mundo ao vivo, ó, bem legal. Infelizmente não aparece a tela de todo mundo, isso aí eu acho que é impraticável, mas pelo menos a gente vai criando uma interação aqui, ó, e vai acompanhando o pessoal, bem bacana. A Marilux já mandou mensagem, mandou pergunta. Pessoal de casa, boa tarde. Podemos começar o Calepino. Hoje com o professor convidado Muito, Júlio Almeida. E o tema é qualificação assistencial. muito bem, muito legal. Obrigado, Andréia. Primeiramente, né, uma boa tarde para todo mundo. É uma satisfação para mim poder participar do Calepino. Nunca imaginei que eu poderia estar aqui apresentando o Calepino. Eu acompanho de vez em quando o César e acho muito bacana esse trabalho que ele faz. Antes de começar a falar aqui do tema, eu só gostaria de avisar que como aqui está trovejando demais aqui em Foz, está preparando uma chuva forte, um temporal, talvez a conexão oscile um pouco. Então, aí se a coisa começar a ficar muito ruim, se vocês puderem avisar e tal, a gente manter esse acompanhamento. Eu espero que o áudio esteja chegando certo aí para todo mundo, a imagem também. E vamos começar então. Bom, primeiro então eu queria agradecer ao César, ao pessoal que está aqui por trás dessa apresentação, a Andréia, o Emerson e o João Fernandes. O que eu preparei para conversar um pouco ao longo dessas 2 horas? Uma breve apresentação pessoal, para quem não me conhece. Eu sei que muitos daqui já me conhecem, mas outros não me conhecem. Então, eu acho interessante eu fazer uma breve apresentação pessoal. Eu vou contextualizar um pouco a minha relação com a assistência, as minhas experiências com a assistência e por que eu resolvi pesquisar esse tema, por que eu me interesso por esse assunto. Aí eu vou entrar nos conceitos, a minha visão sobre o tema da qualificação assistencial. Eu gostaria de analisar alguns perfis, né? Como vocês devem ter visto no material, eu faço ali uma análise de algumas características do comportamento do professor Valdo Vieira, e se for possível, se der tempo de algumas outras pessoas, e algumas considerações gerais.
sobre qualificação, tá bom, TARES, essas coisas. Deixa eu só falar aqui as pessoas que estão aqui, né? O Orlando, um abraço para o Orlando, Vila Velha, Consuelo, ali não diz o nome da pessoa, de Porto Ígia, deve ser Ígia, Cristina, Vera, o Sérgio, Maria Helena, Ricardo Carprário, Elias, Cida, a Cida, abraço, Cida, Elias, Carmen, Daniela, Laura, Blandina, do Portugal, legal, hein? Elias, valeu, Elias, então vamos em frente. Deixa eu ver quem mais, Denise, Portugal também. E aqui as mensagens do Calepino. Bom, meu nome é Júlio Almeida, né, eu sou gaúcho de Porto Alegre. Conheci a Conscienciologia em 1998. Já fazem aí já faz 20 anos, mais de 20 anos. Mudei para Foz em 2002. O professor Valdo recém tinha mudado aqui para Foz, para o CAE, que tinha todo aquele movimento de início de produção da enciclopédia. E eu também já estava pensando em sair de Porto Alegre, e acabou dando essa sincronicidade de eu vir para cá. A princípio, o meu objetivo foi realmente trabalhar com o professor Valdo no Holocico, as pesquisas iniciais da enciclopédia, e eu consegui realizar essa tarefa, que foi muito legal. Morei no CAEC durante uns 3 anos, mais ou menos, dentro do CAEC. Fiz meu curso de psicologia aqui mesmo, em Foz. Me formei em 2011. Então, formado na psicologia já há mais ou menos 10 anos. Conheci a Conscienciologia já há mais de 20 anos. Em Foz, praticamente 15 anos, morando aqui em Foz. Em termos de voluntariado, né, desde lá o tempo de Porto Alegre, eu voluntariar no IPC, na unidade de Porto Alegre. À distância, eu voluntariei na IAC, International Academy of Conscienciology, e na Sinvex, tudo lá em Porto Alegre ainda. Depois, aqui já em Foz, a gente voluntariou em várias, né? Além do CAEC, OIC, Unicim, Editares, Unescom e outras participações mais pontuais numa ou em outra IC. Basicamente é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algum detalhe mais sobre a minha pessoa, aí, alguma curiosidade, pode colocar que aí eu vou respondendo. Então, assim, contextualizando um pouco o meu interesse no tema da assistencialidade, da qualificação assistencial, eu preciso contar um pouco da minha história de vida, né? Desde pequeno, desde jovem, criança mesmo, eu sempre tive um interesse, sempre me chamou muita atenção essa questão da benignidade, né? A bondade, a fraternidade. E, aliás, isso eu notava essa diferença em relação aos meus amigos, meus colegas, que era algo que eu era meio que o único que me interessava por isso, a estudar sobre isso. O que eu tinha à mão lá na minha infância para estudar sobre essas questões? Basicamente a religião. A religião. Uma criança que ela está interessada em fazer, vamos botar assim, entre aspas, tá? Em ser uma pessoa mais assistencial, mais fraterna. Hoje tem outros recursos, mas há 40 anos atrás, porque eu estou com 43 anos de idade. Então, há 30 anos atrás, vamos dizer assim, quando eu tinha 10 anos de idade, o que a gente tem? A gente tem a religião, né? Que é onde mais se fala sobre esses assuntos, de você ser uma pessoa mais fraterna, mais positiva. E eu trouxe isso muito forte comigo. Desde a infância e adolescência. Só que daí está o ponto. Quando eu conheci a Conscienciologia, e eu me identifiquei demais com
com os textos do professor Valdo, principalmente 700 experimentos da Conscienciologia, eu vi que ali tinha alguma coisa diferente. Que havia um processo de aplicação de toda essa processo de fraternidade. Né? Eu me sinto privilegiado de ter nascido numa família que tem todas as religiões. Minha família tem espírita, evangélico, budista, umbandista, ateu, e agora voltou. Então, eu nasci num ambiente com esse ecletismo, digamos assim, das diferentes religiões. E eu sempre achei as religiões muito teóricas, né? E quando eu conheci a Conscienciologia, eu vi que tinha alguma coisa diferente ali, em termos de aplicação, de vivência, de desenvolvimento dessa benignidade, dessa positividade. Comecei a estudar e tal, né? Comecei a fazer os cursos do PC, e depois com a minha mudança aqui para Foz, quando eu comecei a trabalhar mais próximo, direto com o professor Valdo, ele me apresentou, né, vamos botar assim, o professor Valdo me apresentou a assistenciologia. Eu não sabia o que era isso. A gente tem uma ideia, apregoado pelas religiões, que é a questão da caridade, né, da caridade. Porém, a assistenciologia, ser uma pessoa assistencial, abertismo assistencial, estar disposto a ajudar as outras pessoas, a colaborar com o ambiente, a intercooperação, quem me trouxe isso foi o professor Valdo Vieira. Eu não tinha essa noção. Eu era uma pessoa muito fechada, e nós vamos estar falando sobre esses tópicos aqui na medida do possível. Eu era praticamente um bicho do mato. Eu cheguei em Foz com 23 anos, mais ou menos, eu era um bicho do mato. Muita coisa positiva dentro de mim, mas muito fechado em mim, no meu mundo. Muito fechado no meu mundo. E aí, a partir daquele momento, aos poucos, o professor Valdo foi me estimulando, trabalhando em mim essa questão da assistencialidade. Não só comigo. O professor Valdo fazia isso com todas as pessoas que conviviam com ele, que estavam perto dele. E aqui eu queria abrir um parênteses, que eu vou citar bastante o professor Valdo Vieira nessa apresentação, porque ele foi meu principal referência, meu principal modelo de assistencialidade, de qualificação assistencial, principal modelo vivo de pessoa que eu convivi, coexisti. Então ele é a minha referência principal e eu vou falar muitas vezes, vou citar muitas vezes o nome dele. Então ele começou a trabalhar comigo, né? Essa questão da assistencialidade. Tive o privilégio de poder morar dentro do CEEC, do lado da casa dele, e ter uma disponibilidade de tempo para estar o dia a dia com ele, e eu vou estar falando sobre isso aqui um pouco aqui. Então, ele sendo uma pessoa muito assistencial, óbvio, né? Um menino lá, um garoto de 23, 24 anos, interessado nas coisas da Conscienciologia e aberto para mudar, para melhorar, então ele me fez bastante assistência. E aí começou que, primeiro, ele já de cara, assim que eu cheguei para morar em CEEC, que eu comecei a conversar com ele, mostrar para ele que eu gostava de escrever e tal, de cara, ele já me colocou para dar aula no curso de formação de autores. Veja bem, eu recém tinha entrado na faculdade, eu atrasei o final do meu ensino médio, e ele já me colocou para dar aula no formação de autores, porque ele viu que eu gostava de escrever, ele chamou o Losh, coloca ele para dar aula no curso de formação de autores. Eu, meu Deus, vou dar aula em... Como assim? Mas como eu não... Né? Muito inseguro, com muito medo, mas esse foi um trabalho que a gente fez, de me estimular, de me provocar, de pisar nos meus calos, e me expor. Nas tertúlias, no Locico, para dar aula, muita coisa no próprio Holociclo, questões que chegavam a ele, que as pessoas procuravam ele, principalmente matéria de escrita. Ele encaminhava para mim, pergunta para o Júlio, vai lá falar com o Júlio, ele te ajuda, e depois, se faltar alguma coisa, você me procura. Então ele foi me fustigando, me estimulando nessa questão da assistencialidade, professor Valdo. Paralelamente a isso, a faculdade de psicologia, né, se tiver
algum psicólogo nos assistindo sabe que a psicologia, a relação de ajuda é psicologia, né? A psicologia, ela te dá uma formação em termos de assistencialidade muito boa, excelente. Recomendo, recomendo. Independente da pessoa querer exercer a profissão de psicólogo ou não, eu recomendo o curso de psicologia para quem quer se qualificar na sua assistencialidade, se aprofundar na sua assistencialidade. Então, óbvio que a psicologia me proporcionou muitos conhecimentos e muitas experiências, muitas práticas de assistencialidade desde o curso, não só depois de formado, mas já no decorrer do curso. A questão da escrita também, na minha estadia, depois que eu mudei para Foz, deu uma alavancada muito grande, principalmente por causa do professor Valdo. Daí eu escrevi, né, os meus livros, até vou mostrar aqui, para quem não sabe, para quem não conhece. Em 2005, eu publiquei Qualificações da Consciência. 2005. Esse aqui fui muito ajudado pelo professor Valdo. Inclusive, ele revisou esse livro aqui. Depois, em 2013, Qualificação Autoral, mais focado na questão da escrita. E agora, em 2020, o lançamento oficial será agora dia 30, sábado, pré-lançamento no Círculo Mental Somático e o lançamento, a live de lançamento da Editares às 17 horas, que é a qualificação assistencial. A imagem fica ao contrário para mim, então... Depois, se quiserem, eu posso falar um pouco mais dos 3 livros. E, além dessa questão de dar aula, da assistencialidade, da escrita, da docência e da psicologia, também a questão do parapsiquismo, porque não tem como você conviver com o professor Valdo e não mexer com isso. Mexer com as energias, mexer com o parapsiquismo, principalmente na época que a gente fazia muito laboratório, muito laboratório. Os laboratórios ali do CAEC, era maratonas, uma atrás da outra, e morando dentro do CAEC, poxa, era realmente uma facilidade muito grande. Então, voltando à questão, no caso da escrita dos livros. Então, eu fiz lá em 2005 Qualificações da Consciência, depois Qualificação Autoral, e depois que eu publiquei o Qualificação Autoral, o livro que eu queria fazer era sobre assistencialidade. Por quê? Porque foi o livro que eu mais acumulei anotações, desde o início que eu conheci a Conscienciologia. Algumas pessoas acham que escrita é o meu tema favorito, que é só isso que eu estudo, só escrita. Não é. O tema que eu mais tenho anotações é sobre assistencialidade. Mas eu me sentia muito inseguro para escrever um livro sobre assistencialidade, devido às cobranças que a gente recebe, e são normais, em relação à teática, coerência. Mas quem é você para falar sobre qualificação assistencial e tal? E eu estava muito inseguro em relação a isso. A mesma insegurança que eu tive na escrita do meu primeiro livro. Que as pessoas diziam, poxa, mas você tem só 20, 25 anos, 24 anos, por que você quer escrever um livro de conscienciologia? Então, às vezes acontece isso, a gente não recebe só estímulo, às vezes a gente recebe algumas, né, contrariedades e tal, contestações. Então, numa dinâmica no CAEC, eu expus isso. E o professor Moacir Gonçalves chegou e falou para mim, olha, isso que você está falando aí é uma tremenda besteira. Se você quer escrever sobre o tema, e você tem material sobre o tema, e você está motivado, interessado em escrever sobre isso, sendo que você tem facilidade para escrever, e tem uma boa produtividade, por que não escrever? Ele usou outros argumentos e tal, e foi a primeira pessoa que me encorajou a escrever sobre esse livro sobre assistencialidade. Então, eu tenho muita gratidão para o professor Moacir Gonçalves. Então, por isso que ele fez, inclusive, escolhi ele para fazer o prefácio. Então, aqui nesse ponto, eu queria só abrir um parênteses, algumas premissas, que é assim, o fato de eu estar escrevendo, de ter escrito um livro sobre qualificação da assistencialidade, não significa que eu me considere ou me julgue o bambambam da assistencialidade.
certo? Não. Muito pelo contrário. A gente escreve um livro, a gente estuda um tema exatamente para a gente se desenvolver mais naquilo ali. Para a gente fixar mais aquilo que a gente está aprendendo. Então, tem coisas que vão me acompanhar, que estão escritas agora para a minha vida inteira. Estão ali no livro, no meu caderno de campo. É o meu caderno didático, pedagógico, para eu estar sempre relembrando e me esforçando para aplicar e praticar a minha assistencialidade. Então, eu só gostaria de deixar isso bem claro, porque sempre tem uma pessoa ou outra que pode estar achando que a gente se coloca acima ou melhor que alguém. Não me coloco melhor do que ninguém. E para mim é muito tranquilo admitir isso, tanto as minhas facilidades por um lado, quanto as minhas dificuldades por outro. Para fechar essa contextualização da questão dos livros ainda. Olivia, boa noite, um abraço. Eu tenho a minha quem já leu meus livros, né, quem acompanha meus livros, já mais ou menos sabe como é o meu estilo, a minha técnica. Eu não faço veja bem, eu não pego um tema do livro, qualificação autoral, por exemplo. Eu não faço uma dissecação do tema, certo? Eu não pego assim, bom, vou escrever um livro sobre qualificação autoral. Agora eu vou analisar todos os detalhes, pormenores, do que é qualificação autoral, como que ela faz, como que não é, como é que ela surgiu. Não é esse o meu estilo. O meu título, ele é uma representação, um mater pensene do conteúdo da obra. Dentro da minha estilística de escrever, eu escrevo muito, faço muita anotação de campo. Faço muitas reflexões, análises e associações de temas. É assim que eu desenvolvo a minha estilística. Então, por exemplo, a pessoa que for pegar qualquer um dos meus livros, ela vai ver lá uma infinidade de relações generalistas. A minha escrita, ela é generalista. Aqui hoje no Calepino eu vou trazer alguns tópicos mais específicos da qualificação assistencial. Mas em termos do livro, a gente vai estar desenvolvendo mais no lançamento, no pré-lançamento e depois nas outras atividades que eu for participar. Certo? Deixa eu ver aqui rapidamente. Marco Antônio, São José dos Campos, Iriana, a Cláudia Bittencourt, a Mônica Primo. Alguns aqui eu conheço do Facebook, né? Eu acho que eu nunca vi pessoalmente, mas alguns eu já acompanho, já vejo bastante tempo pelo Facebook. Bom, então entrando já no conceito da qualificação assistencial, eu não sei se todos pegaram o material, se todos têm o texto que foi disponibilizado pela equipe. Edelar, obrigado, Edelar, seu sentimento muito essencial. Você não viu nada ainda, Edelar, meu despojamento. Você vai ver quando eu começar a contar as coisas. Thiago. É isso aí, então vamos em frente. Aí a Andrea pode explicar melhor, né? Não sei se todo mundo recebeu, teve acesso ao material. Ali eu coloquei uma definição que eu coloquei no livro, né, da qualificação assistencial. Que nada mais é do que você se aperfeiçoar na assistencialidade. Tá? Eu não vou ficar teorizando, a rebiboca da parafuseta, vamos direto ao assunto. O que a gente estuda no curso intermissivo? A qualificar a nossa assistencialidade. Parapsiquismo também, outras questões, mas a essência do curso intermissivo é a assistencialidade. Todo intermissivista, ele ressoma para qualificar a sua assistencialidade. Então, inclusive, eu coloquei lá atrás, né, já entrando nas considerações gerais, que poderiam ser considerações finais, todo intermissivista está em constante processo de qualificação da própria assistencialidade. Vocês, por exemplo, que estão aí me escutando, me vendo, interessados nesse tema, vocês estão todos qualificando a assistencialidade de vocês. Esse é o foco principal da nossa ProEx. Não tem saída.
Tem vários aspectos que a gente tem que cuidar, verdade. Mas a essência é a qualificação assistencial. Agora, para a gente analisar o conceito de qualificação assistencial, a gente tem duas questões, né, teóricas, digamos assim. Qualificação. A qualificação ela é tanto uma forma de você avaliar, quanto uma forma de você aperfeiçoar. Então eu chego para você e digo assim, qual é a qualificação da sua assistência? Aí você vai me dizer assim, puxa, ó, já sou tenepsista, isso já mostra alguma qualificação, mas lá na minha profissão ainda estou batendo cabeça, ainda não estou fazendo exatamente o que eu quero, não é uma profissão tão assistencial. Ou seja, você vai estar avaliando o seu nível de assistencialidade. O conscienciograma é ótimo para isso. O livro da professora Flávia Rogic, que tem uma pegada conscienciométrica, também é ótimo para isso. A enciclopédia está cheio de verbetes sobre assistencialidade. A essência de tudo na enciclopédia é o viés da assistência. Então não tem como fugir disso. E o outro viés é o aperfeiçoamento. Então, ok, qual é a sua qualificação assistencial? É X. E agora, o que você vai fazer para qualificar mais a sua assistência? Aí a gente entra na parte prática, né, nos procedimentos práticos, que é o viés das minhas obras. As minhas obras elas têm esse propósito de ajudar as pessoas a qualificarem, ou seja, atribuir, tornar mais qualificado, dar mais qualidade para aquilo que a gente faz, certo? E aí aqui ao longo do tempo das 2 horas que a gente tem, e a gente vai estar falando, detalhando mais isso. O tempo ele passa bem rápido. Um abraço então para o Luciano, para a Iriana, para o Fernando, para o Thiago. O Thiago já está fazendo pergunta, vamos ver. Através da assistência que harmonizamos a nossa intraconsciencialidade ou através da harmonização intraconsciencial que conseguimos codificar a assistência? Os dois lados. É via dupla. Porque a assistência, veja bem, quando você faz uma assistência para uma pessoa, vou dar um exemplo aqui prático da minha profissão na psicologia, tá? Você termina um dia que você, por exemplo, atendeu um paciente e você ajudou ele a tirar da cabeça, por exemplo, uma ideia de uma ideação suicida, pensa bem. Olha o nível da assistência que você está fazendo. Você ajudou ele. Não tem como isso não mudar a sua visão sobre a sua vida e a vida do modo geral. Não tem como. Né? Termina o dia, você vai para casa e você sabe que você ajudou 5, 6, 7, 10 pessoas. Que você colocou, né, influenciou positivamente a vida de várias pessoas. Isso não tem como isso não trazer uma harmonia para você. Então, voltando à pergunta, através da assistência que harmonizamos a nossa intraconsciencialidade? Sim, bastante. E é através da harmonização da intraconsciencialidade que conseguimos qualificar a assistência. Totalmente. A autopacificação, a gente vai estar falando aqui. E é muito interessante. Tem muita coisa interessante para a gente falar. Porque isso aqui que você está fazendo, está perguntando aqui, Thiago, através da harmonização intraconsciencial. Sabe o que você está falando aí? Da autoassistência. Da autoassistência que a gente já vai entrar aqui. Bom, então seguindo. Só observação. Eu não vou me apegar a essa questão avaliação, aperfeiçoamento, qualificação assistencial da consciência e qualificação assistencial da prática assistencial. Não vou me pegar a isso aí. Uma coisa acaba refletindo na outra, vamos tentar dar um direcionamento mais prático, mais objetivo, e não ficar assim teorizando demais, tá? Aí agora entrando na qualificação assistência inata, que já tinha sido feita uma pergunta, o que eu penso? Uma consim, um recém-nascido,
O recém-nascido. Tanto um recém-nascido quanto uma pessoa que está, por exemplo, um idoso, que está no hospital, praticamente sobrevivendo só com a ajuda de aparelhos. Tanto um quanto o outro tem uma qualificação assistencial da sua consciência. Mesmo que eles não estejam fazendo assistência para ninguém naquele momento evolutivo circunstancial. Então a gente não deve supervalorizar demais a circunstância. Nós temos que ver a consciência. Então eu gosto de dar um exemplo que quando eu dei aula, eu esqueci de falar isso, que eu dei aula tanto na Conscienciologia quanto na SOCIM. Aula Conscienciológica quanto na SOCIM. Tive muitas experiências muito boas e dando aula para cursos da área da saúde. Então é esse exemplo que eu queria dar. Dando aula, eu lembro direitinho que algumas turmas também, Thiago. Exatamente, Thiago. Bastante. E a gente vai falar sobre isso aí agora daqui a um pouco. Às vezes na sala de aula, vendo o comportamento de um aluno, a maneira como ele fala, a maneira como ele te trata, a maneira como ele se relaciona com outros colegas, ele ou ela, você vê, aquela consciência é super assistencial. Você vê, ela ainda não está formada, ela ainda não está exercendo a profissão dela, no caso, era de enfermagem. E eu vou ter que parar de ler aqui as perguntas, senão não consigo me concentrar. Eu vou mudar aqui a aba. Depois eu volto ali, tá, pessoal? Eu não estou muito familiarizado com essa tecnologia aqui. Então, a pessoa já traz uma bagagem. Veja bem, ó. Toda consciência ressoma com um grau inato de qualificação assistencial. Está relacionado com o nível evolutivo dela, com a holobiografia, a ficha evolutiva dela, o temperamento, o curso intermissivo, o holopensene dela, os trafores, os laços, ou seja, as consciências que acompanham ela. Isso tudo já dá um indicador do nível de qualificação da assistencialidade dela. Então aí aqui eu ponho, é consequência do quê? Da assistência que ela já fez, que ela é capaz de fazer ou está disposta a fazer. Está na energia dela. Está na psicosfera dela. Então isso eu estou chamando de qualificação assistência inata. Aí eu coloco aqui, que eu falo rapidamente lá no meu livro, que é a hipótese do sistema autônomo interassistencial. Porque eu sou meio metido a lançar umas ideias aí às vezes. Sistema autônomo interassistencial. Então é isso que eu estou dizendo. A pessoa pode estar parada, sem fazer nada, fazendo uma meditação, por exemplo, mas a energia dela está ali, os amparadores estão usando a energia dela. O padrão de pensenidade dela já é assistencial por si mesmo. E ela está fazendo assistência naquele nível. Só que a gente não pode se contentar com isso. Então, se você que está me assistindo tem esse nível de qualificação assistencial inata bem elevada, não vai achar que eu estou dizendo que só isso basta. Mas isso é ótimo. Isso mostra o quanto a assistencialidade já está nas camadas mais profundas da sua consciência. O quanto você já está, já se conscientizou. Isso é um tremendo de um indicador do seu nível evolutivo. Porque às vezes a gente se apega à escala evolutiva. Não sou desperto, sou evoluciólogo, não sou isso. A gente se apega demais a isso. Isso o professor botou lá, o professor Valdo, uma classificação didática como parâmetro. Mas a gente tem que ver a realidade prática do fenômeno. E se você tem uma assistencialidade já íncita a sua personalidade, isso é muito importante. Isso já mostra que você está acima da média evolutivamente. Bom, agora sim, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Estou começando a pegar a técnica aqui, o negócio é. Vamos lá. Tiago, eu já falei com o Tiago. Adelino, parabéns, obrigado. Características básicas da qualificação assistencial do professor Valdo. Isso aí a gente vamos conversar sobre isso. Sim, vamos falar sobre isso, Adelino. Espero que dê tempo, é que eu também não posso. A Marta, um abraço, Marta. O Elias, uma pessoa que está desarmonizada conceitualmente, tem condições de fazer assistência exteriorizando energias com a intenção de ajudar? Tem. Vai até ajudar a harmonizar ela. Com certeza. Mas só que você tem que ver se realmente essa intenção de ajudar é realmente uma intenção de ajudar.
Porque aí entra a questão da autocrítica, que nós vamos estar falando aqui. Porque às vezes a gente está com uma intenção de ajudar, a gente acha que está com uma intenção de ajudar, mas a intenção real não é. É igual quando a pessoa está apaixonado, né, pela Mariazinha, o Joãozinho está apaixonado pela Mariazinha, e está lá, na verdade, ele está obcecado por ela. E tudo que ele vai fazer por ela, ele, não, estou fazendo para ajudar, minha intenção é ajudar, minha intenção é ajudar, mas na verdade virou um verdadeiro assediador da Mariazinha. Então tem que ver isso, tem que fazer essa intencionometria. Tem que ser a ortointencionalidade mesmo. Beleza, Elias? Mas seguindo. Então, dito isto sobre a qualificação assistencial inata, espero que tenham todos compreendido. Se tiver alguma questão sobre essa temática, pode postar ali que a gente responde. Entrando na qualificação assistencial praticada. Veja, são classificações didáticas, certo? Só para a gente ter uma clareza mental do tema, do assunto. Então, a gente tem uma qualificação assistencial inata, que a gente leva com a gente, por onde a gente vai, independente de onde a gente esteja, das condições circunstanciais, intrafísicas do momento. Entende? É a qualificação da sua consciência. E aí a gente entra na qualificação assistência praticada. Ou seja, o que você vai fazer para qualificar, para dar mais qualidade para o seu nível de assistencialidade. Certo? Aí aqui eu divido didaticamente, né? Não poderia ser diferente, no processo egocármico, grupocármico e policármico. A qualificação da assistência praticada por você atualmente pode ser avaliada e aprimorada de acordo com a atuação nos 3 âmbitos holocármicos: egokarma, grupokarma e polikarma. Mas como assim egokarma? O egokarma não é a negatividade, que eu tenho que acabar com o egokarma? Veja, o egão sim, mas o ego, nossa própria consciência, nós temos que... Como que a gente vai fazer assistência para o outro se a gente não sabe fazer assistência para nós mesmos? E é aí que muita gente falha. Muita gente falha. Carmen, eu vou explicar essa questão do egokarma, da qualificação egokármica, e aí eu já volto na questão do sistema autônomo, tá, Carmen? Vou marcar aqui. Porque existe um pouco essa coisa da pessoa só pensar na assistência ao outro, ao outro, ao outro, ao outro. Veja bem, compreendam o que eu vou dizer. Tem um pouco um lastro num processo religioso, certo? De um autossacrifício. Então eu vou nada para mim, pode me colocar em último lugar, não, assistência para os outros, assistência para os outros. E isso às vezes revela uma série de desequilíbrios que a pessoa tem com ela, e às vezes até uma fuga. A pessoa está fugindo dela mesma. Então, às vezes, as pessoas usam um discurso de assistencialidade ao outro, ou até uma prática de assistencialidade ao outro, para uma fuga à assistência para si mesma. O que é uma assistência para si mesma? O que é uma pessoa que faz assistência para si mesma? Eu tenho uma imagem... Andréia, você está me ouvindo? Oi, pode falar. Tem como eu enviar para você uma imagem e você colocar, projetar ela aqui na tela, pessoal? Sim, você pode apertar embaixo Share Screen, que é uma telinha que tem embaixo, Share botãozinho. Sim. Aí você escolhe a janela que você quer compartilhar com o pessoal. Que para mim aqui acho que não está... não vou saber mexer nisso agora. Tá, se quiser pode eu vou enviar. Eu posso te enviar aqui pelo WhatsApp, pode enviar. Só um minuto. Aí a gente tenta compartilhar aqui, vamos ver se dá certo. Tá, vamos ver, peraí. Aqui tem que usar o... Só um minuto. Entrou aqui. É muita tecnologia, muita tecnologia.
Desculpe, tá, pessoal? Realmente vai ser, acho que vai ser legal essa imagem, que é a minha pirâmide de Maslow, só que invertida, certo? Enviei, André. Vou Pronto. verificar aqui, já te A Andrea aviso. vai. A gente vê pelo WhatsApp. A Andrea vai tentar mostrar. Então, o que é assistência para você mesmo? Né, você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua alimentação, você fazer atividade física, ler, nutrir. A gente tem fome de um monte de coisa na vida. A gente tem fome de comida, a gente tem fome de afeto, fome de sexo, fome de conhecimento. Nem todo mundo tem fome de conhecimento, mas é um apetite necessário para a nossa saúde. Então, uma procura de um bem-estar, tudo relacionado ao quê? Já foi perguntado ali, baseado no quê? No autoafeto, numa questão de amor próprio, autodignidade, certo? As nossas recins, as nossas reciclagens, isso tudo é autoassistência. Por que a autoassistência é importante? Porque daqui a pouco a pessoa, em muitos casos que a gente vê até no consultório, e às vezes conhecidos nossos, a pessoa está aqui ó, no seu rendimento proexológico de produtividade, mas está deprimida, profunda depressão. Melim, alguma coisa não está boa na vida da pessoa, e em muitos desses casos é porque a pessoa não aprendeu a fazer assistência para ela mesma. Ela não desenvolveu aquilo que foi perguntado aqui. Deixa eu ver quem foi que perguntou. Foi o Tiago, o autoafeto. Então a gente enche a boca para falar mega fraternidade, o afeto, eu vou buscar transafetividade, mas o afeto, a autoestima da pessoa, como que não tem lógica, não conjumina. Tá faltando, isso é a qualificação assistencial. Júlia, a gente não então, recebeu. Veja bem, na qualificação, não recebeu, enviei pelo WhatsApp aqui. Você apertou enviar, aqui, será? Então deixa eu enviar. Eu sou nem sei. Agora foi. Ai. Eu não se diverte. Então, não, mas é até bom, porque daí agora vai ficar mais, as pessoas vão entender melhor. A minha pirâmide invertida de Maslow. Alguém deve entender a pirâmide de Maslow. Que as necessidades e tal, necessidades fisiológicas, necessidades de afeto, e tá até o topo da pirâmide, que é a necessidade de autorregulação. A maioria daqueles lá é ego karma, a autoassistência. Aí tem lá um que é família, que é grupo karma. Mas enfim, voltando aqui para o assunto. Então, a autoassistência. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, e isso é meu ponto de vista, certo? A qualificação assistencial é uma integração dos três elementos: ego karma, grupo karma e polikarma. Não é uma negligenciar um ou outro e ficar focado só no outro. Então a pessoa chega e ela fala: ó, tá aí a minha pirâmide das necessidades assistenciais. Gente, isso aí eu fiz, claro que precisa ser aperfeiçoado, precisa ser melhor estudado, mas é para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ali tem alguns exemplos de questões de autoassistência. Então, às vezes a pessoa, ela tá na cabeça dela priorizando o polikarma, tô escrevendo pra caramba, dando aula pra caramba e tal, mas vai lá no seu emprego, no seu trabalho, não cumprimenta o porteiro, chega em casa, chuta o cachorro, não faz assistência para sua esposa, para sua dupla, entende? Então o que está acontecendo? Não tá, isso aí não está certo. Cadê a autocoerenciologia? Tem que haver uma integração dos três elementos: o ego karma, o grupo karma e o polikarma. Espera aí que estão mandando um monte de mensagem aqui no meu WhatsApp. Eu vou fechar meu WhatsApp aqui, André. Eu não sei como colocar esse WhatsApp do notebook no silencioso. Eu vou fechar. Tudo bem. Os amigos mandando mensagem aqui de negócio de futebol. Então aqui, ó. Então tem que haver uma harmonia. Harmonia. Certo? Então, como que eu falei, a pessoa está lá com a cabeça no polikarma,
mas não consegue fazer assistência para a pessoa que está do lado dela. Não, é grupo karma, é interprisão, não sei. Incoerente. Está muito incoerente isso. Sabe por quê? Porque essa pessoa do grupo karma, que é do seu grupo karma, ela integra, ela é parte do teu polikarma, ela é da humanidade. Certo? É da para-humanidade. Então, é tudo integrado. Essa é uma visão que eu tenho, né? Meu ponto de vista. Então, veja bem. Então, voltando ali para os elementos. Assistência que você vai praticar. Eu convido você a avaliar, então, você que está me assistindo. Qual é a sua qualificação assistencial egocármica? Ou seja, qual é o nível da assistência que você faz para você mesmo? Evitando os extremos, certo? Os extremos do hedonismo, o individualismo, que aí é autoassistência levada ao extremo. E aí não é autoassistência, é autoassédio, certo? E o outro extremo, que a pessoa que ela é rigorosa, rígida demais consigo mesma. É um processo de militarismo. Não, eu tenho que ser auto-imperdoador, eu tenho que ter autocrítica, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser auto-incorruptível. Então a pessoa entra numa auto-obsessão, que aquilo ali também não é autoassistência. É tudo distorção da conscienciologia. Então, equilíbrio. Pela autocrítica, pelo seu discernimento, pelos seus estudos, você vai chegar num ponto de equilíbrio da assistência que você faz para você mesmo. Certo? Aí vem a assistência que você faz para o teu grupo evolutivo, para o teu grupo karma, que são aquelas pessoas do teu convívio. Né? Eu fiz aqui rapidamente para mim mesmo uma lista, só para dar um exemplo. Assistência que você faz para sua parceira, namorada, esposa, dupla evolutiva. Assistência que você faz para os seus familiares, pai, mãe, irmão, filho. Assistência que você faz na sua profissão. Assistência que você faz para os seus colegas de profissão. Assistência que você faz para os seus pacientes, clientes. Qual é o nível da sua assistencialidade? Os objetos da sua casa. Você tem objetos que são anti-assistenciais? Enfim, a tua rotina do teu cotidiano. Animais, os sub-humanos. Ou você vê, por exemplo, um bichinho pequenininho no pátio da sua casa, miando, morrendo de fome, no frio ou no calor intenso, e você passa reto e finge que não vê. Então, uma pessoa que passa reto por um bichinho, um gatinho, por exemplo, de 1 mês, 2 meses, miando ali, na rua, no frio, sofrendo, e você passa reto, e você depois, para outra pessoa, você enche a boca para dizer eu sou, né, a minha assistencialidade, meu nível evolutivo, essa pessoa está alienada. Eu não vou nem falar daqueles que abandonam os animais, porque daí nem entra na discussão. Né, nem entra. E aqueles que maltratam, então, esses estão no outro patamar. Então, vocês estão entendendo? Então, essa assistencialidade que a gente faz, aí alguém não me fez a pergunta, mas eu vou me fazer a pergunta, que ninguém me fez a pergunta. Mas como que eu vou qualificar a minha assistência em nível de tares dentro do grupo karma? Eu tenho que fazer tares no meu ambiente de falar da consciência, da conscienciologia no meu ambiente de trabalho, para os meus alunos? Não, você não vai fazer. Você vai fazer uma tares implícita. Aí o nome que vocês quiserem dar, eu coloquei o nome de implícito, certo? E essa tares implícita, às vezes, ela tem bastante TACOM. Não tem problema nenhum nisso. Assistência e assistência, certo? Assistência e assistência. Então você tem a TACOM, é igual, vamos fazer uma analogia bem tosca aqui, né? É igual uma refeição. Né? Uma refeição, você tem ali o alimento, propriamente dito, e você tem o tempero, um acessório ou outro e tal. Isso é a TACOM. Mas a TARES está ali na essência. Então você vai fazer, através dos vários egos que a gente tem no dia a dia, que o Jung, quem for da psicologia sabe, é a persona, né, que são as máscaras. Então quando você está na sua família, você é o pai de família, vamos supor, ou é a mãe, entende? Quando você está no seu trabalho, você está com o ego, a persona de um profissional. Você está, por exemplo,
enfim, as diversas circunstâncias da vida, você assume um papel, um ego, a persona que o Jung falava, Carl Jung. Então você vai adequar a tua assistência a esse papel. Você não vai forçar nada. E você vai fazer uma TARES implícita para o grupo kármico. Certo? E lá no Polikarma, a tua TARES vai ser explícita. É aí que entra o livro de Conscienciologia, GESCOM, aí que entra a docência conscienciológica, aí que entra a itinerância, aí que entra a consciencioterapia, o voluntariado. Então, eu quero que vocês estão visualizando ali a nossa pirâmide invertida, fica mais didático. Eu já vou entrar naquela questão da ortoempatia e da cosmoempatia. Então, veja, uma autoassistência, necessidades fisiológicas, segurança, lazer. Tem gente que na Conscienciologia que ainda acha que a gente não precisa de lazer, de descanso, dormir, autoestima, que é aquilo que a gente falou, amor próprio, autoafeto. Autodefesas é autoassistência. Né? Quantos EVs você fez hoje? Ah, não fiz nenhum. Pois é, essa autoassistência tem que melhorar. Autoconhecimento, recins, busca de um bem-estar, isso é autoassistência, ao nível ego-kármico. E aí vem, a pessoa chega e fala assim para mim, tá, Júlio, veja bem, eu vou para a praia agora, vou tirar uma semana, excluindo essa questão do Covid, tá? A pessoa vai para a praia, eu vou para a praia para descansar e tal, isso aí, não vou estar fazendo assistência para ninguém, vou ficar uma semana. Teve um caso uma vez de um rapaz que acho que mandou uma pergunta para o professor Valdo numa tertúlia, que foi isso, que ele foi para a praia, ele, né, parou de estudar qualquer questão ligada à Conscienciologia, e ele falou que ficou assediado, que ficou perturbado e tal. Não tá certo isso. A gente precisa cuidar, fazer assistência para nós mesmos. E aí ali vem o segundo item, assistência ao grupo evolutivo, necessidades familiares, amigos, dupla, colegas, pacientes, clientes, comunidade, colegas de voluntariado. Aí entra os hétero-perdões, que também é assistência. Reconciliações, também é assistência. As recomposições hipocármicas, assistência aos animais, questão do ambiente. E aí depois a gente chega na assistência policármica, que é a TARES explícita. Que aí envolve tudo isso que eu já falei. A gente vai estar em sintonia com as reurbanizações extrafísicas, um maximecanismo. Certo? Andréia, eu acho que já pode tirar, não sei se tem como deixar disponível para eles. Lembrando, pessoal, que esse material ele é de rascunho, certo? Ele não é um material oficial, algo que esteja publicado, ou que... Ok? Ok, eu disponibilizo para o pessoal, eu já coloco aí o link no chat para o pessoal. Tá, ok, obrigado. Então vamos ver se tem aqui alguma questão, a questão do autoafeto que eu já respondi. Característica base da qualificação assistencial do professor Valdo, já vou entrar nesse ponto. Uma pessoa que... Essa eu já respondi. Realmente, muito energia. Na auditoria da saúde, pós-pandemia, traz uma panorâmica da necessidade da sociedade. Foi bom você ter falado isso, Ariana, porque existe, por exemplo, a qualificação assistencial não é uma expressão nova, certo? Existe, se vocês pesquisarem na área da saúde, esse termo ele é usado, existe qualificação assistencial, inclusive hospitalar, enfim, todo o serviço de saúde. E outra coisa também, algumas pessoas podem achar, por exemplo, aqui no meu livro está escrito, uma abordagem conscienciológica das relações de ajuda. A expressão relações de ajuda também é uma expressão largamente empregada nas áreas da saúde, tanto da psicologia quanto da enfermagem. Não é autoajuda. Que mais? Poderia aprofundar o conceito sobre sistema autônomo assistencial? Então, isso é uma hipótese, é uma teoria. É uma hipótese, uma teoria que nós temos aí um nível de assistencialidade inato que está na nossa psicosfera. O professor Valdo ele relata no Projeções da Consciência que quando ele chega perto da monja, ele entra na psicosfera dele, ele já perde o chão, já fica alterado, já sente toda uma... E aquela energia já reverbera.
Eu vou dar um exemplo mais prático, tá? Carmen, eu vou dar um exemplo prático. Eu não sei, Carmen Pina, eu não recordo exatamente quem você é. Mas quem conviveu, esteve próximo, teve oportunidade de ter contato com o professor Valdo Vieira, sabe do que eu estou falando. A gente chegava perto do Valdo, da psicosfera dele, e a gente já sentia aquela energia do caramba. E tu já saía dali pensativo com alguma coisa, a tua energia já saía alterada. A pessoa com o mínimo de sensibilidade parapsíquica chegava perto do professor Valdo, já sentia uma reverberação. Isso é o sistema autônomo assistencial. É autônomo, ou seja, tu não precisa pensar naquilo para tu fazer aquela assistência. Está acontecendo ao natural. Que nem a gente tem um sistema autônomo periférico biológico do corpo. O coração está batendo aqui. Não estou pensando para fazer o coração bater, ele está funcionando. E a gente também tem uma assistencialidade que a gente não precisa necessariamente estar pensando nela. Entende? A tua psicosfera, a tua energia, você pode estar, por exemplo, num restaurante e uma pessoa sentada numa mesa e tem uma pessoa sentada atrás de você. Você não precisa necessariamente estar pensando naquela pessoa. Não, vou fazer assistência para aquela pessoa, vou encapsular ela, vou fazer uma assimilação, vou jogar energia para ela. Não necessariamente, só o fato de tu estar perto dela, devido à proxêmica da psicosfera sua com a dela, isso já está reverberando assistencialmente nela. Esse é um dos princípios da escagem lúcida. A consciência ela vai entrar na tua psicosfera e aquela diferença, aquela dissonância do padrão de qualidade vai fazer a assistência. Entende? É mais ou menos isso. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Deixa eu ver, Mercedes, um abraço, Mercedes, um abraço, Inês, um abraço, Daniela. Exatamente, sem assistência não tem evolução. Não tem como. É uma questão de matemática, é uma questão de lógica. Quanto mais tu olhar, analisar as consciências mais evoluídas, você vê, elas são mais assistenciais, a assistência delas é mais qualificada. É uma coisa matemática. Tem uma pergunta que eu coloco lá no meu livro que é assim, ó. Você aguentaria, até quando você aguentaria, se você é uma, partindo do princípio uma consciência eterna, tá? Até quando você aguentaria ficar só se manifestando em função das suas necessidades pessoais? Não, agora é o meu ego, minha autoassistência, só minha autoassistência, eu tenho uma consciência eterna, tá? Até quando você aguenta? Você não aguenta. Nós chegamos num ponto de saturação. Tem uma citação ali no início do meu livro, do professor Luciano Vicenzi, que ele fala ela mesmo pede, através da sua autodinamia, ela mesmo pede para você galgar passos à frente na tua evolução e principalmente na assistencialidade. Na TENEPS, tento não pensar nos problemas pessoais ou familiares. Isso está correto? Está correto. Agora, sim, se você está com dificuldade de limpar a cabeça na hora da TENEPS, a sugestão que eu posso fazer é você estudar um pouco sobre atenção plena, meditação. A psicologia está trabalhando muito com isso. Isso nos ajuda a ter a habilidade de controlar melhor nossos pensamentos. A própria imobilidade física vígio, a técnica da imobilidade física vígio também ajuda nisso. A questão de controle de pensamento, saber mudar o bloco de atenção, o foco de atenção. Agora é o momento. Atendi 5 pacientes no consultório. Saí do consultório, vou para casa, pronto, apago aquilo da minha cabeça. Não vou pensar mais nos meus pacientes. Vou pensar agora no que eu vou fazer em casa. Aliás, eu sempre tive muita dificuldade com isso, velho. Eu vou contar uma história rapidinho. 18 horas agora, aqui no meu relógio. Então a gente tem mais 1 hora. O professor Valdo Vieira, uma vez saindo do holociclo, não sei o que a gente estava estudando lá, e a gente saiu do holociclo, e eu continuei perguntando sobre o assunto. Né? A gente ia subindo aquela rampa ali do caminho da lógica, em direção à casa dele, e aí eu fiz uma pergunta, e ele olhou para lá, você viu aquele passarinho ali? Olha as cores dele, que diferente. Aí eu falei, legal, professor. Mas então, professor Valdo, aquilo que a gente estava debatendo ali, não sei o que, bababá. Aí ele, essa árvore aqui, andaram podando dessa árvore aqui. Você notou que está com algum lugar? E eu não estava entendendo aquele comportamento dele. Aí depois, ele explicou, né? Que aquilo ali ele estava mostrando a minha dificuldade de mudança de bloco.
bloco de atenção, foco de atenção. Isso é um problema sério. E muitos conscienciólogos têm isso. Eu, às vezes, ainda tenho. Que é aquela coisa de ficar siderada, obcecada. Tem que fazer isso, tem que o verbejo, tem que fazer o verbejo, tem que fazer o verbejo. E não vê o Joãozinho, o colega que passa por ti do teu lado. Né? Não vê o que está acontecendo no teu entorno. Fica alienado, com a cabeça no mundo da lua. E daí eu comecei a trabalhar isso aí, a mudança de foco. Né? Você tem que ter uma adequação, porque senão, como é que você vai fazer uma assistência de alto nível se você não está adequada ao momento evolutivo? O teu corpo está ali, mas a tua cabeça está lá longe, está lá na frente, está lá atrás. Então, só para fechar a régua, Vera, se você quer desenvolver mais a sua habilidade de controlar o pensamento, fica a recomendação técnica da imobilidade física vídeo, meditação, técnicas de atenção plena. Isso vai te ajudar. Ana Paula, obrigado. Eduardo, boa tarde, professor Júlio. Na qualificação assistencial inata, como podemos aprofundar nossos estudos quanto à nossa holobiografia? FEP, noções. Aí você tem IC consecutivos. Ela é ideal, ela é perfeita, perfeita. Não sei se você conhece, Eduardo, mas procura se informar. O professor Pedro Fernandes acabou de lançar um livro, Seriexologia. Calhamaço. Lá tem tudo que você precisa. Lá, não, tudo que você precisa não, né? Mas vai ter muita coisa que vai te ajudar a responder essas perguntas. Em relação ao curso intermissivo, livro da professora Tatiana Mota. Curso intermissivo. Recomendo. Ótimo livro. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem livros da Conscienciologia, porque, veja bem, quando eu mudei para Foz, tinham poucos autores, né? Hoje já tem bastante. E aí fica tudo meio pulverizado e a gente esquece. Tem algumas obras que elas são muito boas, espetaculares. E passam... que eles são esquecidos, ó. Livro Paradoxo do professor Luiz Bonassi. E o livro da... Puxa, eu vou ter que dar uma pesquisada aqui para lembrar. Tem livros muito... São livros excelentes. Por que eu estou falando isso? Porque para escrever esse livro aqui, eu tive que dar uma consultada geral, porque eu dei o foco nos livros da Conscienciologia, certo? Então, tá. Diário de Autocura, da Bárbara Ceoto. Excelente livro. Excelente livro. Recomendo. Você poderia dar breve cotejo entre a qualificação assistencial e as 5 fases, estágios, interprisão, vitimização, recomposição, libertação? Se eu fizer isso, Marco, a gente vai... Eu não vou conseguir abordar todos os aspectos que eu preparei. Certo? Agora, tudo é um processo de qualificação. Essas fases, elas mostram exatamente a escalada da pessoa. Claro que aí, na parte até a vitimização, não há qualificação de assistencialidade nenhuma. Se a pessoa está na vitimização, ela não está ainda assumindo as rédeas da assistencialidade dela. Aí depois sim, na recomposição, libertação e a policarmalidade. Aí que entra Tares. Aí a gente vai... Se tu olhar a pirâmide, você vai... não, a pirâmide não. Se você ver o material que eu deixei lá, você vai ver. Quando eu falo de libertação. Caso o professor tenha passado pela sua pergunta, pedindo, por favor, para repostar. Com certeza, professor, né? Então vamos seguir, pessoal. Vamos seguir aqui, senão não vai rolar. E agora vamos qualificar a nossa assistencialidade, certo? Primeira pergunta que você tem que fazer. Minha ação é assistencial para quem? A pessoa que quer qualificar a sua assistencialidade, ela que tem o objetivo dela é deixar de ser o guia maurótico. A assediadora já deixou de ser, suponho eu. Então ela quer deixar agora de ser um guia maurótico. Então se ela quer deixar de ser um guia maurótico, o que é o guia maurótico? Ele faz assistência, só que assim, ó. Ele te dá um alimento. Tá aqui a comida para você. Se está com fome, tá aqui a comida para você. Só que ele não viu que está com prazo de validade vencido. E aí aquela comida vai te fazer mal. Mas a intenção dele é ótima, é maravilhosa.
Mas faltou o quê? Cosmovisão. Faltou uma visão de conjunto maior. E esse é o ponto central, que é um dos principais pontos que eu me apego nesse livro. Então vamos lá. Primeira pergunta. Minha ação, minha intervenção, minha manifestação, ela é assistencial para quem? Não, eu estou ajudando fulano. Ok, mas você está ajudando fulano. Tá, e as outras pessoas envolvidas no contexto? E o cicrano? E o beltrano? Então, veja bem, atenção dividida. Atenção dividida, cosmovisão, é essência, base da qualificação assistencial. Uma delas, né? Depois tem também a questão da ordem empatia. Mas então nós temos que ver, exercitar, desenvolver essa visão de olhar o ponto de vista de todas as pessoas envolvidas, de todos os elementos da história, certo? E procurar ter uma intervenção, uma ação que seja favorável a todos, ao maior número de pessoas ou a todos os pontos de vista possível. Às vezes não é possível, mas às vezes é possível. Certo? Então, minha ação assistencial para quem? Prejudica alguém? Se a tua assistencial tá ferrando com a vida de B, já tá furada essa sua assistência. Tem alguma coisa errada. Precisa ser revista. Então, esse é uma das bases dos fundamentos. Pessoal, eu pulei um tópico que é da qualificação assistencial recebida. Vou falar rapidamente. Eu falei da inata, da praticada e tem assistência recebida. A qualificação assistencial envolve os 3 elementos, no mínimo, que é a assistência que você recebe, o amparo que você tem ou não tem, ou o nível de assistência que você tem. Né? Eu coloco ali. Todos nós recebemos algum nível de assistência proveniente das dimensões intra e extrafísicas. Nós somos ajudados, tanto intrafisicamente quanto extrafisicamente, determinando a qualificação do amparo ou da assistência recebida. É promovida por assediadores, guias amauróticos ou amparadores. Os assediadores, às vezes, tentam nos ajudar, que não é uma pseudo-ajuda, né? Mas aí tem que ver por que a pessoa está com um assediador. A qualidade da assistência que recebemos é efeito natural do nível da assistência que já fazemos agora, poderemos fazer ou não fazemos, né? Aí que assistência a pessoa vai ter. Então aqui é a qualificação do amparo. Isso é muito importante também, gente. Muito importante. Os 3 elementos atuam integrados. Assistência inata, assistência praticada e assistência recebida. É uma engrenagem. A consciência é complexa. Não é uma coisa simples. É complexa. As coisas estão todas integradas. Certo? Então, André, vai qualificar assistência à vítima de desastre. Somos orientados a estabilizar e iniciar problemas psicológicos. Legal. Legal, André. A pessoa pode prosseguir sozinho, considera-se que a assistência está terminada. Nessa situação, o professor considera alguma outra atividade a ser executada, sendo que devemos atender. Muito bom. Muito bom, André. Olha, gente, o tema da assistencialidade, o tema da assistenciologia, ele tem muita coisa para ser pesquisada, aprofundada, escrita. Só essa questão da assistenciometria, da autoassistenciometria, dá um outro livro. Né? Fica a sugestão aqui para vocês, quem está procurando tema para escrever, fica a sugestão. Tem vários temas de sugestões para vocês escreverem, pesquisarem. Assistencialidade inata. É um tema, dá um livro, assistencialidade inata, ou um verbete, ou um artigo. A questão da autoassistência egocármica, assistência grupo-kármica, assistência policármica, qualificação do teu amparo. Olha quanto tema para ser pesquisado. Às vezes as pessoas dizem, não sei sobre o que eu vou escrever. Bom, mas é muita coisa. É muita coisa. Vamos lá. Características básicas da interassistência qualificada. Características básicas da interassistência qualificada. Vamos lá. Óbvio que eu não vou conseguir abordar todos os tópicos, tá? Eu fiz 25. Vou fazer uma síntese de cada tópico, ok? Assistência. Como é que eu vou saber que aquela minha assistência está num bom nível de qualificação? É uma assistência qualificada? Ela é amparada.
por amparadores técnicos, não por guias amauróticos ou assediadores. Certo? É quando você está atuando na condição de mini-peça mesmo. Ampla. Ela é universalista, indiscriminatória, visa o bem comum. Ela é aberta. É aquilo que a gente estava falando. Ela não é assim, ó. Não, a minha assistência é só para esse grupo, só para essa pessoa. Não é assim. Tem que ver todo o contexto. O abertismo, gente, é muito, muito importante na assistência. Depois eu vou estar, acho que eu vou estar falando mais sobre isso em algum lugar. Antipato colateral. Isso eu abordo bastante no meu livro, que são os efeitos colaterais. Né? Então, patocolateralidade, ou seja, os efeitos colaterais patológicos. Não adianta eu ver só o que eu estou objetivando. Certo? Eu quero fazer um furo naquela parede. Esse é o meu objetivo. Então eu vou lá e faço um furo naquela parede. Só que não adianta eu só olhar que eu estou fazendo furo. No meio daquela parede está passando encanamento, eletricidade, tem ali a base da parte de cima, eu posso gerar um acidente. Não dá, eu tenho que ter a cosmovisão. Então, essa é a essência de uma assistência qualificada, eficaz. Ela tem o mínimo possível de efeitos colaterais nocivos, negativos, patológicos. Autêntica. Ela é uma assistência de boa intenção, de boa vontade, movida pelo livre-arbítrio sincero. Porque às vezes a gente está fazendo uma tarefa assistencial tal porque alguém disse, porque a gente, né, você é aceito pelo grupo se eu fizer isso. Não é ainda uma coisa autêntica. Ok, faz, vale a pena. Mas ela não é um nível de qualificação top. Recomendo, né, aproveitando o livro do professor Tony Muscop, Autenticidade Consciencial. A assistência qualificada ela é autocrítica, ou seja, a pessoa está permanentemente questionando os seus métodos, questionando a sua intervenção. E ela faz uma análise. Ela vai fazer tipo o psicólogo, ele faz a supervisão, ele tem acompanhamento, ele vai fazer uma análise. Puxa, aquela palavra que eu usei, aquela insight, será que foi melhor e tal, uma melhor abordagem? Porque a gente está sempre, a gente erra o tempo todo. Né? A gente tem que tirar essa idealização, essa fantasia de que a gente é, porque eu sou intermissivista, ou porque eu sou inversor, ou porque eu sou reciclante. A gente tem aquela imagem idealizada. Tem que tirar isso da cabeça. Nós erramos o tempo todo, acertamos, erramos, caímos, levantamos, fracassamos, temos êxito. Então, a autocrítica da assistência é muito importante para a gente qualificar. Isso aí em qualquer área da vida. Cosmoempática, aí é um neologismo que eu trago. No meu livro eu falo dele rapidamente, por cima, mas esse aqui é uma palavra muito importante, cosmoempática. O que falta? Veja bem, pergunta cretina. Das coisas que mais nos traços faltantes ou qualidades de um ditador ou de um genocida. Falta cosmoempatia para esse cara. Por quê? Não, mas ele não. Alguém pode chegar e dizer, não, mas ele não tem empatia. Não, às vezes ele tem, sabia? Às vezes ele tem empatia com o cachorrinho que ele tem. Ele tem empatia, às vezes, com o avô, o sobrinho. Ele tem empatia. Mas é por A, por B, por C. Ele não tem a cosmoempatia. Ele não consegue se colocar no lugar da humanidade, do planeta, dos outros, do bem comum. Ele não tem isso. É isso que eu chamo de cosmoempatia. A gente tem, por isso que isso aqui é o nível policármico. É quando a gente já tem uma empatia já cósmica. Cara, eu não sou desses da coisa da megalomania. Mas aqui, a humanidade, a para-humanidade, o máximo de nível de pessoas possíveis. Sabe aquela história as asas da borboleta aqui reverberam lá do outro lado do mundo. Cosmoempatia. Isso tem a ver com universalismo. Mas principalmente com o maximecanismo multidimensional interassistencial. Vocês estão entendendo o nível? Isso é a cosmoempatia. A gente tem que caminhar para isso. Desenvolver isso. Isso é a policarmalidade. Certo? Cosmoética. Óbvio. Né? A cosmoética é a base de qualificação de qualquer coisa da consciência. Respeito ao arbítrio e ao nível evolutivo das consciências. Claro que a cosmoética da assistência é muito mais do que isso. E muito mais. Mas principalmente isso. O respeito ao nível evolutivo do outro, para evitar o estupro evolutivo. Cosmovisiológica, visão de conjunto de profundidade, de consequências. Essa questão da cosmovisão
essencial, é top. Hoje mesmo estava tendo um debate com o Leonardo Silva, meu amigo, sobre isso. Cosmovisão, ele tem sutilezas, complexidades que a gente às vezes não... Por exemplo, quer ver uma coisa? Ó? Dar o máximo de si, dar o melhor de si, são muito diferentes. Muito diferentes. Eu vou dar o meu máximo. Por que dar o meu máximo? Às vezes não precisa, às vezes o melhor não é você dar o seu máximo. Porque se você der o seu máximo, você vai acabar atropelando alguma coisa. Você vai estar, pode fazer um estupro evolutivo, pode tirar o espaço de outra pessoa, pode estar cotovelando outra. Não, eu vou fazer o meu melhor. O meu melhor o que, que é? Eu vou colocar o meu discernimento, todo o meu discernimento a meu favor. É sutil, mas é diferente. E aí entra a cosmovisão. A pessoa que tem mais cosmovisão, ela consegue ver isso. O melhor, ao invés de dar um máximo. Duradoura. Então, a assistência qualificada, ela tem efeitos mais duradouros. Ah, mas uma assistência circunstancial momentânea não pode ser qualificada? Pode, claro que pode. Mas veja, né, a TARES, o que avisa? A TARES visa algo mais duradouro. Né? A Tacom, água com açúcar, aquela coisa do momento, dá uma emoção na pessoa naquele momento. E aí, né, passa lá 30 minutos, aquilo lá evaporou, não acrescentou nada na cognição do teu assistido. A TARES acrescenta. E se acrescentou a neosinapse, pronto, aquilo ali a pessoa vai ser duradoura. Eficiente, né? Estou aqui no número 10. Eficaz quanto aos meios e objetivos cosmoéticos propostos. Aí sim, aquilo que eu falei de tu alcançar o objetivo. Tem um objetivo com a tua assistência. Então, a assistência qualificada, ela alcança o objetivo dela. Experimentadora, incentiva e reforça a experiência pessoal do assistido. Isso é uma base de uma assistência qualificada. Ela incentiva a experimentação. Então, por exemplo, aqui falando da qualificação assistencial, cada um de vocês está seguindo a sua trajetória, o seu caminho evolutivo. Todo mundo vai virar serenão um dia. Né, a gente parte dessa premissa dentro da Conscienciologia. Teoria do Homo sapiens sereníssimo. Então, veja, você vai ter, querendo ou não, você vai ter que desenvolver as suas próprias técnicas, seu próprio caminho de qualificação da tua assistencialidade através das suas experiências. Você vai ter que fazer o tentativa e erro. Vou tentar isso, vou tentar aquilo, tal, vou tentar fazer essa assistência, vou tentar fazer aquela outra, tentar melhorar nisso. E aí você vai fazer a sua experiência. Assim como eu estou fazendo a minha, e fiz o meu livro. Ela é frequente, qualificação, outra característica, ela é frequente, não é esporádica. Não, eu faço assistência só a cada 3 meses. Não é assim. Ela é incorporada aos hábitos pessoais, se torna com o tempo uma segunda natureza. Fica mais espontânea. Você às vezes nem pensa no sentido assim, não, agora eu vou fazer uma assistência porque a ProEx, ela pede que eu faça uma assistência, que eu tenho que chegar. Não, nem vai pensar isso, uma coisa espontânea. Eu vou dar um exemplo, tá? Mês passado eu estava no centro e passei em frente a um estabelecimento de uma pessoa que trabalha lá, que é um conhecido meu. Fazia bastante tempo que eu não via. Eu não tinha nenhuma razão para conversar com ele. Não tinha nem motivo. Mas eu falei, não, eu estou me sentindo bem, estou positivo, eu vou cumprimentar ele, vou dar minha contribuição de energia para o estabelecimento profissional dele, para ele. Fui lá, fiz uma assistência. Então, isso é importante a gente ver. Qual é a frequência dos atos de assistência que você faz? Proposital, voluntariamente, consciente. Dentro do seu fôlego, né? Dentro do seu fôlego, para não se estourar. Aí aqui entra outro neologismo. Óbvio que eu sempre tenho meus neologismos. Ela é frontopensênica. Neologismo em primeira mão. Quer dizer, eu acho... A Conscienciologia tem tantos conceitos, a enciclopédia tem tanta publicação, que eu não duvido que, de repente, alguém já tenha mencionado isso. Mas, vamos lá. O que eu penso que é isso? Fronto, frente. Não é frontochakra. É fronto. Fronto é frente. Frontopensênica, olhando para frente. Então, assistência qualificada, movida pela perseverança e promotora do otimismo. 700 experimentos tem várias passagens que o professor Valdo fala que uma das características do autoassédio, uma das bases da interassedialidade é o pessimismo, o derrotismo, a negatividade da pessoa que fica parada no tempo. Então, a gente tem que olhar para frente.
botar energia para as coisas melhorarem, porque o nosso destino de todos nós virá serenão, de parte dessa tese. Então, frontopensenidade. A pessoa, por exemplo, que está, às vezes, na depressão, desenvolver a frontopensenidade é o caminho perfeito para ela. Olhar mais para frente, aquilo que ela pode fazer, as iniciativas, os projetos, ao invés de ficar se lamentando e remoendo coisas que não deram certo. Outro neologismo, holoempática. O que é a holoempatia? O que é a holoempatia? Eu coloco 3 conceitos: a ortoempatia, a holoempatia e a cosmoempatia. A cosmoempatia a gente já conversou ali rapidamente. A holoempatia é o seguinte, é muito simples. Eu vou ter empatia com o outro. Então, como é que as pessoas falam? Empatia, você vai sentir o que o outro sente e tal. Veja bem, o outro ser é um ser holossomático. É um ser multidimensional. É um ser multiexistencial. Então, a minha empatia tem que ser holo. Ela não tem que ser focada só no soma. Então, eu tenho que ter uma holoempatia para eu chegar na ortoempatia. Se eu ver só a necessidade da pessoa, o que ela está sentindo ali naquele momento imediato, eu vou me... posso até ajudar, mas não é o ideal. O ideal é você ter uma cosmovisão que ali é uma consciência inteira. Se eu ter essa holoempatia, eu vou ter mais subsídios para poder ajudá-la de uma maneira mais eficaz. Para poder me colocar no lugar dela de uma maneira mais inteligente, mais eficaz. Então, quando a gente vai sentir, por exemplo, holoempatia, né? Não é só sentir o que o outro está sentindo. É tentar também entender a situação do ponto de vista dele. Empatia cognitiva. Empatia afetiva. Empatia energética. Vou lá fazer lá um acoplamento, uma assimilação, ver como é que está a energia dessa pessoa, ter uma ideia. Porque você sabe, né? No acoplamento, ali na assimilação, às vezes você vai sentir uma dor que é a dor do outro. Puxa, olha, aí já chutou o balde da empatia. Essa empatia, então, o pessoal está falando de empatia indo muito básico, digamos assim, na ciência convencional. Aqui a gente está estudando a holoempatia. Aí vamos lá, qualificação assistencial. Ela é intercooperativa. É aquilo que eu falei, é mini peça. Essa coisa de querer achar que você é a maxi peça. Não, você é a mini peça. Porque às vezes a gente tem um desempenho, falei meio grosso agora, né? De vez em quando incorpora o gauchão aqui, o gauchesco. Às vezes a gente se empolga com uma coisa ou outra, a gente está numa fase da nossa vida mais empolgada, e a gente começa a achar que a gente não é mais a mini peça, que a gente é a maxi peça. E que tudo é a gente e tal, tudo gira em torno. Não, intercooperativa, tem gente nos ajudando. Olha aqui, primeiro, estou fazendo essa apresentação. Eu poderia chegar e dizer assim, estou lá apresentando o Calepino. Uhul! Não, veja bem, o César vem de um longo trabalho para estruturar, apresentando, fazendo crescer o Calepino. A Andréia nos bastidores, o Emerson nas câmeras, aí tem o João na voz, os voluntários que estão contribuindo, os amparadores. Gente, nunca é sozinho, é sempre intercooperativo. Amanhã é o contrário, amanhã está outra pessoa aqui falando algo e eu estou lá ajudando de uma outra forma. É assim, é a dança das cadeiras. Então, a assistência qualificada, o assistente, ele tem essa consciência, essa noção que ele é uma mini peça e que ele trabalha em conjunto, em equipe, certo? Libertária, item 16, ela é libertária, é aquilo que a gente estava falando antes. A assistência qualificada, ela, o máximo que ela puder dar autonomia para o assistido, é o top, é o top. Eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Tem um projeto que está sendo feito por uma equipe para fazer um livro de técnicas da Conscienciologia, uma compilação das técnicas que já foram publicadas na Conscienciologia. É um trabalho difícil, complicado, mas é um baita de um livro. E vou dizer para vocês, minha opinião, tá? Ninguém precisa concordar. Para mim, vai ser, né, assim que concretizado, que publicado, vai ser o livro mais tarístico de todos que teve na Conscienciologia. Porque ele está dando as técnicas para o mundo, para o cosmos. Estou te ensinando como que você faz. Certo? Eu estou ensinando como... estou te dando... Então, assim, não é ensinar a pescar. É muito mais do que ensinar a pescar.
Quando tu ensina, quando através da TARES, tu ensina uma técnica, estão me zoando aqui, ó. Quando você ensina uma técnica que vai dar autonomia para a pessoa, para a evolução dela, tu vai libertar ela, tu vai ensinar o processo, tu está ensinando para ela, tu vai dar autonomia para ela procurar o alimento que ela quiser. Não é só ensinar a pescar, ela vai poder procurar outras formas de alimento, não é só pescando. Então, a técnica, ensinar as técnicas, isso é TARES, entende? Então, a qualificação assistencial, quanto mais libertária ela é para o assistido, para você também, claro, melhor. Para todos os envolvidos, promove a autonomia. Vamos lá, saber aqui rapidamente. Então, aqui, menos apologia, empatia. Acoplamentos de energia. Foi dar o X. Professor, uma situação de desastre, uma pessoa pode ter perdido tudo do dia para a noite. Como você abordaria essa pessoa dizendo a família? Bola para frente. Começa tudo de novo. O que é perder tudo? Ela perdeu a capacidade dela de raciocinar, de trabalhar. Ela perdeu todas as pessoas, não conhece mais, não tem mais ninguém no mundo. Não, vamos lá, vamos levantar. O maior assédio que tem é a pessoa ficar apegada àquilo que já não existe mais, àquilo que passou, entendeu? Vamos olhar para frente, cada novo dia, vamos reconstruir. A gente está sempre se reconstruindo. Evoluir é um terminar e recomeçar o tempo todo. Construir, desconstruir, reconstruir o tempo todo. Olhar para frente, vamos para frente. Pronto, passou. Imagina que você está numa outra vida. Imagina que aquela vida que você perdeu, lá que você perdeu tudo, é de outra vida. Você começou uma outra vida agora. Vamos lá. Você vai recomeçar com mais inteligência, com mais discernimento e com uma noção melhor do que é prioritário. Marili, França. Boa tarde. Olha que chique, hein? Então vamos lá. 6h30. Vou ter que correr. Realmente não vai dar tempo de abordar tudo, que eu já desconfiava porque eu falo demais. Assistência qualificada é mental somática. Quanto mais mental somática, melhor. Isso significa que eu não faço assistência afetiva? Não, faz sim. Assistência com energia, com afeto, com material. Mas veja, esse é o top. É o ideal da verdade relativa de ponta. Mental somática. Prima pela conexão com o mental soma do assistido. É aquilo que a gente estava falando, a TARES. Ensinar, promover a autonomia. Ajudar as pessoas a caminharem com as próprias pernas. Aí vem modesta. Isso tem a ver com aquilo que eu falei do mini peça. Praticada com profunda consciência das próprias limitações. Então o cara, a pessoa não fica com o rei na barriga. Certo? Não fica com o rei na barriga. Se achar o bambambam, porque está numa posição, numa função diferenciada de assistência, pessoa certa. Não, ela não pode perder nunca a modéstia dela. Assistência qualificada, ela não perde a modéstia. Mas não é porque ela é bonitinho ser modesta. Não, é por causa que é realista. Profunda consciência das próprias limitações. Aí tem multifrentista, que seja, você faz assistência nas várias frentes possíveis, você não fica só numa coisa, só numa coisa. Então, você vai trabalhar na medida possível com energia, com escrita, com lá atendendo as pessoas, enfim, nas possibilidades da sua própria vida, do seu próprio contexto. Ortoempática, como eu já falei, atendimento eficaz às necessidades reais do assistido. Agora, aqui entra um ponto, gente, que é muito importante. Quando a gente fala muito na Conscienciologia em fazer a TARES, nós temos que fazer a TARES, o que a gente desenvolve? A oratória. Certo? E a gente fica deficiente no quê? Na escutatória. Isso já foi tema do Círculo Mental Somático. Tema de debate. A gente fica aquele foco, não, eu tenho que fazer a TARES, E aí a gente perde o foco da escutatória. A gente fica bom na oratória e fica ruim na escutatória. Agora, como que a gente vai ter empatia, saber o que a pessoa precisa, o contexto dela, se a gente não escuta ela? Se a gente não tem um mínimo de entendimento, de observação, de heteropercepção do contexto dela. Então, veja, a ortoempatia, ela começa pela escutatória. E aí vem a sensibilidade, né? Sensibilidade de ver o contexto, o momento, a situação. Isso é ortoempatia. Moderação naquilo que você vai dar, não como o professor Waldo falava, a TARES não é um tacape na cabeça das pessoas. E veja bem, eu estou falando isso, coisas que, do meu ponto de vista, todos nós temos que nos aperfeiçoar. Eu também. Por que eu estou estudando isso? Para eu me aperfeiçoar nisso também.
a adequação, a dosimetria da tua assistência. Se tu não tem a ortoempatia, tu não consegue fazer a dosimetria da tua assistência. Aí você vai entrar naquela de dar o máximo de si e não o melhor de si. Pacífica, profunda aceitação das realidades conscienciais dos assistidos. É isso, eu estou no certo, né? Pacifica, não é belicista, não é beligerante, não é impositiva. Isso a gente já, né, a gente sabe. Ela é parapsíquica. O melhor que a gente puder colocar de parapsiquismo. Cada um no seu nível, mas a gente se esforçando. Ó, consciente, atenta e atuante na multidimensionalidade. Renovadora, estimula mudanças efetivas, duradouras, criativas, evolutivas. Porque, veja bem, pessoal, aí entra a questão da impacto-terapia. Tem uma frase que eu coloquei no meu livro que é assim, ó, a consciência não, o conteúdo da consciência, mais ou menos assim, o conteúdo da consciência não vai mudar se a gente ficar só alisando a sua superfície. Então, às vezes, é inevitável, é necessário você ir mais profundo na TARES, na assistência. Aí entra impacto-terapia, entra aquela assistência, só que ela, claro, ela é feita de uma maneira racional, qualificada, cosmoética. Então, assistência, quanto mais qualificada ela é, maior a renovação que ela proporciona para os envolvidos. Sábia, ela é sábia, fundamentada por lógica, conhecimento, experiência e discernimento. Como que você vai qualificar a sua assistencialidade se você não estuda? Se você não amplia o seu mental soma, a sua cognição? Não tem lógica, a tua assistência vai chegar num nível que ela vai ser muito empírica, e ela vai chegar e ela vai parar. Ela vai parar. Como que a gente vai chegar, por exemplo, né, pegando como parâmetro um nível de um serenão? Imagina o que é o mental soma de um serenão. A capacidade dele cognitiva, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de conhecer a natureza humana, a natureza da vida intrafísica, da vida multidimensional. É muita experiência, mas é muito estudo também. E o último, que também é da questão aqui da parte mais neologista do livro, que é a semi-anonimato. Nós não temos o anonimato do serenão. A gente não é serenão. Quer dizer, pode até ser que tenha alguém ali. Não sei. Mas, porém, nós já podemos caminhar para um semi-anonimato. E já caminhamos, já estamos nesse semi-anonimato. Vários. Eu ia colocar aqui uma listagem, eu tenho aqui uma lista de várias pessoas, eu vou falar rapidamente. Quem quiser pesquisar assistencialidade na comunidade conscienciológica, eu dou como sugestão estudar algumas personalidades do nosso... Já falei bastante do professor Valdo, agora vou falar de outros voluntários. Certo? Me desculpem, né? Quem tiver algum problema com alguma dessas pessoas, a questão aqui não é essa. A questão aqui é ver o exemplarismo assistencial de cada uma dessas pessoas. Professor Moacir Gonçalves, abertismo consciencial. Hoje a pessoa chega no CEEC e vê tudo funcionando, tudo bonito, tertuliar, em laboratórios, holociclo e tal. Mas a pessoa que foi o pilar fundamental para o CEEC, uma das pessoas que foi o pilar fundamental para o CEEC chegar no nível que está hoje, lá atrás, no início, foi o professor Moacir Gonçalves. Quem não foi recepcionado pelo professor Moacir Gonçalves no CEEC? Eu não estou entrando nem no mérito depois dele, no trabalho dele de Epicom, Dynamics e tal. Estou pegando o histórico, a biografia da pessoa. Isso é o semi-anonimato. Muita gente chega no CEEC hoje, nem sabe quem é Moacir. Isso já é o semi-anonimato. Do meu ponto de vista, claro. Professor Hernani Brito. Professor Hernani Brito. Olha, eu acho que não tem ninguém que publicou livro, deve ter um ou outro, mas que não tenha recebido a ajuda do professor Hernani Brito, direto ou indiretamente. O que o Hernani desassediou. Aliás, esse livro aqui, para variar, tem o dedo do professor Hernani Brito para desassediar. Mas não vou falar, vou deixar para falar quando for lançar o livro. Deixar vocês curiosos. Professor Hernani Brito. Então, se vocês quiserem estudar assistencialidade, conversem com essas pessoas, ó. Professor Moacir Gonçalves, professor Hernani Brito. Vou falar rapidamente, senão não vai dar tempo, né? Então, a gente tem no Holociclo, a professora Cristiane Ferraro. O trabalho na Holoteca, a professora Nara Oliveira. Suporte para as produções do professor Valdo Vieira, tratados, calhamaços, todos esses aí que vocês vê,
léxico, professor Everton Santos. Professor Laene Losch, o qual eu admiro o nível de abertismo docente, liderança. É um trafor, é um mega trafor que ele usa, que ele emprega de maneira extremamente assistencial e qualificada. Aqui eu tenho um exemplo, que aí talvez muitos não conheçam, mas, por exemplo, meu amigo Gabriel Gonzalez, por exemplo. Eu não podia deixar de citar o Gabriel. Eu tenho que achar um jeito de citar o Gabriel. Do ponto de vista de energia, é que eu conheço o Gabriel há muitos anos e convivo com ele há muito tempo. O cara é forte no processo da assistencialidade, da energia dele. E eu acompanhei todo o desenvolvimento na época que a gente morava no CAE. Outra pessoa, Juliana Carvalho, da OIC. O trabalho dela na área da saúde, trabalhando com pacientes oncológicos, porque eu atendo, né, mas atendi já mais pacientes dentro da psico-oncologia, e era impressionante. De cada 10 pacientes que eu atendia, 9 ou 8 conhecia a Juliana e despejava elogios para a Juliana, a gratidão. E de repente a Juliana nem sabe disso. Então, infelizmente, Juliana, eu estou quebrando aí um pouco do teu semi-anonimato assistencial. Professor Roberto Almeida, também da área da saúde. O trabalho de educação, de promoção da saúde que o Roberto faz, as pessoas não têm ideia. E ninguém sabe. Infelizmente, eu estou contando agora. Estou acabando com o anonimato dos caras. Não poderia deixar de citar o professor César Cordioli. Às vezes as pessoas veem aí o professor César num empreendimento, num outro, fazendo uma assistência e tal. Nossa, é só a ponta do iceberg. Vocês não sabem os bastidores do que esse homem faz. Professora Adriana Lopes. Não posso me esquecer. OIC, professora Adriana Lopes. OIC, veja bem. Eu, complementando, né? Eu tive um trabalho com ela, quando eu voluntariei na OIC, e ela também na época estava na OIC, e eu pude ver de perto, porque eu nunca tinha tido contato com ela. Eu fui ter contato com ela depois. Então isso acontece muito, gente. Às vezes a gente tem uma apriorismose de pessoas que a gente não teve uma proximidade. Às vezes a gente acha a pessoa snob, antipática, nariz empinado, né? Ainda muita aura da aristocracia, um caso ou outro, só que às vezes isso está tudo na nossa cabeça. A gente projeta alguma coisa ali, um cotoveloma, e a gente tem que ter a oportunidade de conhecer as pessoas. E aí a gente acaba, às vezes, quebrando a cara no bom sentido. Aí a gente vê o outro lado, a outra face. E eu vou fazer aqui uma referência a uma pessoa que não é do voluntariado. Mas para quem é de Foz do Iguaçu, é uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo, e é uma pessoa muito assistencial. Vou falar aqui um exemplo, que é a jornalista Franciele Lopes, que ela apresenta o jornal da RPC aqui em Foz. Então, quem é aqui de Foz conhece ela, deve acompanhar. Eu conheço ela mais de perto, é uma pessoa extremamente assistencial. Extremamente assistencial. Então, são exemplos de pessoas que já estão dentro do... A Franciele aparece na TV, não é anonimato, mas ela já está num semi-anonimato, porque ela faz muita assistência, às vezes, né, sem as pessoas saberem, sem ter uma ostentação, uma grande visibilidade. E todos esses casos, e muitos outros, eu não falei que várias pessoas, mas eu acho legal falar isso, eu achei legal trazer isso aqui, claro, além do professor Valdo, que infelizmente não conseguimos falar aqui, porque isso traz mais para a nossa realidade. Eu poderia chegar aqui e empilhar conceitos teóricos, não, megalomaníacos, porque a mega isso, a cosmo aquilo, eu falei de cosmoempatia, mas fazer a coisa muito distante e a gente perde a conexão com a realidade prática. Todos nós estamos qualificando a nossa assistencialidade. Uns num ritmo mais lento, outros num ritmo mais acelerado, uns com uma visão mais estreita, outros com uma visão mais abrangente, mas estamos todos, certo? Todos temos algum traço de assistencialidade para ser observado, estudado, valorizado e respeitado também até certo ponto. Todos nós que vocês estão aí, todos vocês. E eu torço para que daqui desse grupo saiam alguns livros sobre assistenciologia, que é muito importante. Bom, eu sei que nos 15 minutos finais, hein, Andréia?
tem a voz da sabedoria, né? A voz da razão. Isso, temos É a aí. mesma coisa. Temos aí 9 minutos ainda, até os. Tá, eu vou ter que. Eu vou priorizar. Vou priorizar as pessoas, né? Vamos humanizar o processo. Tem que ser coerente com o que eu estou falando. Se eu estou falando aqui para a gente humanizar o processo da ciência, eu vou largar aqui o processo teórico e vamos ver o que as pessoas estão falando aqui. Alguém falou alguma coisa sobre não dar tempo, né? Aqui, ó. Marco Antônio. Aí, professor Júlio, não vai dar tempo? Convite para retornar para outras apresentações. Certo, excelente abordagem, obrigado. Então, lembrando, sábado, pré-lançamento, qualificação assistencial, no Círculo Mental Somático, que começa às 9 horas, certo? Tudo virtual por causa da pandemia. E às 17 horas, através da Editares, infelizmente não tenho o link aqui, mas vai ser divulgado no Face, nas redes sociais, a gente vai fazer a live de lançamento, eu vou poder falar mais do livro e de outros tópicos que ficaram aqui sobre o tema da qualificação assistencial. Deixa eu ver aqui mais. A Andréia, o pessoal convidando para fazer a escolha do tema, importante fazer a votação para dar continuidade. Obrigado. Edelar, muito obrigado. Então, tem 5 minutos ainda, Andréia? Sim, temos aí 7 minutos. 7 minutos, então tá. Então, deixa eu falar das características do professor Valdo, que foi um colega que tinha solicitado, que ele gostaria de falar. Então, assim, pessoal, bem prático e objetivo. Eu me sinto privilegiado por ter trabalhado com ele muitos anos, mais intensamente durante 3 anos, que eu morei ali dentro do CAE, que digitava na casa dele, de manhã trabalhava com ele no Holociclo, à tarde também, meio-dia tertúlia com ele, às vezes à noite, às vezes a gente jantava ali todo mundo junto. Então, eu me sinto privilegiado. E acho que tem uma responsabilidade com isso, que é compartilhar com os outros um pouco daquela experiência de quem conviveu com ele. A gente costuma... As pessoas que estão chegando agora, veem o professor Valdo na tertúlia, nos vídeos, veem os textos dele. Não dá para apreender a personalidade dele. Então, eu fiz aqui algumas características do professor Valdo, para a gente, acho que é importante a gente marcar, compartilhar com vocês, né, de quem conviveu com ele. Abertismo, total. O professor Valdo tinha um abertismo, eu coloquei ali, abertura para qualquer pessoa e qualquer problema. Quando eu digo abertismo para qualquer problema, é que ele não escolhia o que ele ia ajudar, a demanda. Ele procurava ajudar da melhor forma, da forma que ele podia. Então ele tinha um abertismo. O professor Valdo, ele conversava com todo mundo. Ele dava atenção para todo mundo. Ele procurava fazer assistência para qualquer pessoa. Não interessa se o cara era uma pessoa de status social, de posição, ou era um Zé Ninguém, Zé das Couves que chegou. Até porque aquele que às vezes está numa posição, um dia também foi alguém desconhecido, anônimo. Isso que eu digo Zé Ninguém, gente, é uma força de expressão. Eu não estou querendo assim fazer nenhuma rotulação ou nada. Até porque o meu contexto quando cheguei no CF também é tipo Zé Ninguém. Então esse abertismo dele era uma coisa impressionante, o abertismo do professor Valdo. Não tem essa aí. E podia ter conhecido a pessoa agora, na hora. Ele já parava, escutava, já via o que podia ajudar a pessoa. Não tinha essa de olhar se a pessoa tem dinheiro, se ela não tem, se a profissão, se acredita em Deus. Eu nunca vi, em todo o tempo que eu trabalhei com o professor Valdo, ele perguntar para algum assistido se a pessoa acreditava ou não em Deus. Porque tem gente que se preocupa demais com isso. Ele fazia a assistência dele. Ele não tinha preconceito nenhum nesse sentido, um abertismo. E eu coloco esse, talvez, como uma das principais características. Certo? Aí entra a expressão Zé Ninguém, só para esclarecer, eu quero dizer, é uma pessoa que não tenha um status social elevado, entende? Uma pessoa que, de repente, não é famosa. Então, põe ali o presidente da República, certo? E põe ali o frentista. O professor Valdo atendia do mesmo jeito, porque socialmente a gente tem esses preconceitos. Nós vivemos uma sociedade muito preconceituosa, todos nós temos. Né? Todos nós temos preconceito. Só que a qualificação assistencial é um trabalho de quebra desses preconceitos. E no meu livro eu falo muito sobre isso. Muito sobre isso.
Então é aquela coisa de olhar de lado, de não cumprimentar, de não falar. Eu já fiz isso. Eu, quando lancei meu primeiro livro, Qualificação Autoral, porque, veja bem, eu saí de Porto Alegre, lá, eu era tipo bicho do mato. Era um bicho do mato. Aí cheguei aqui e publiquei um livro. Daqui a pouco publiquei um livro, as pessoas pedindo autógrafo, professor Valdo, tá, vamos lá, Júlio fala aqui, dá aula de formação, já tô. E o que eu comecei a me achar? Eu comecei a me achar o bambambam. Bam, bam. Comecei a me achar o... E aí eu tinha esses preconceitos que eu tô criticando. Aí chegava um novato, chegava alguém de fora, e eu olhava. Ah, não, esse aí não, esse não sei o quê. Cheio de... né? E aquilo ali, depois era uma ilusão da minha cabeça, depois eu caí na real. Foi por aí que eu escrevi as minhas teorias ali do pseudo-avanço. Pseudo-avanço consciencial é isso. A pessoa acha que ela é mais do que ela realmente é. Ela tem... Claro que aí tem outras explicações psicológicas, insegurança, ativação de esquemas e tal, que a pessoa começa a querer ser, né, a arrogância, aquela trouxe da arrogância. Certo? Então, rapidinho aqui na questão do professor Valdo. Abertismo, que eu já falei, o amparo, conexão permanente com o amparo extrafísico. O professor Valdo nunca perdia isso. Ele estava sempre, puxa, um amparador tal. Uma vez eu estava digitando na casa dele, e aí ele foi lá para pegar as coisas dele e voltar pro refeitório, pro Locico, não lembro bem. E ele falou, olha, eu vou ter que fazer uma... Ele falou para mim, eu vou ter que fazer uma intervenção agora antipática, que eu não queria fazer, eu não quero fazer. Mas os amparadores e tal, enumerador, transmentor e tal, solicitaram e pediram para que ele fizesse. Falou isso para mim. Anti-acompliciamento, o professor Valdo tinha posicionamentos firmes contra as patologias e maturidades. Ele não tinha medo de expressar opinião. Foi outra coisa que ele trabalhou em mim. Eu não tinha, eu não falava. Então, mais de uma vez, ele chegava, tinha uma reunião, alguma coisa, eu estava perto, ele chamava, Júlio, qual a tua opinião sobre isso aqui? Aí eu, vai lá estudar opinião. Me deu o capítulo do livro para fazer sobre opinião, o verbete sobre opinião. Tem verbetes, as pessoas às vezes, né, que eu não fiz verbete da enciclopédia, mas tem vários trabalhos de sinonímia aí da enciclopédia que eu fiz. E do Urbanizados também. Então ele dava, eu não estou me gabando com isso, eu só estou dizendo que ele me dava as temáticas que eu tinha que estudar, que eu tinha que me reciclar, porque eu era ruim naquilo. E um desses é a opinião, a gente não tem que ter medo da opinião. De colocar, a gente não deve impor a nossa opinião. Isso é muito diferente de expressar a nossa opinião. Certo? Rapidinho, André, rapidinho, eu vou acelerar super. Bom humor, ele tinha uma capacidade de adequação, momentos de seriedade, momentos de descontração. O professor Valdo era extremamente sociável. Ele cumprimentava as pessoas, ele não virava a cara para ninguém, ele parava, ele conversava com o porteiro, dava carinho pro cachorro. O professor Valdo tinha um comportamento humanizado. Né? Isso é uma coisa importante. Disciplina. O professor Valdo tinha uma disciplina rígida nas tarefas assistenciais dele, com os horários. Ele era, olha, militar com os horários dele, disciplina. Eu trabalho com energia, sempre trabalhando com energia, sempre, o tempo todo, se não era fazendo o acoplamento, o EV. Bom, aí eu também não sei tudo que ele estava fazendo com energia, porque não estava dentro dele. Mas a gente percebia o trabalho de energia constante. Um cuidado rigoroso com o exemplarismo pessoal. Isso não é preocupação com vaidade de autoimagem, era exemplarismo. Várias vezes ele falava uma coisa ou outra e ele dizia, eu tenho que dar um exemplo. Poxa, olha a minha posição, olha o que eu estou fazendo, eu preciso dar um exemplo nisso, então eu vou agir dessa forma. Então ele tinha muito essa questão do exemplarismo. Ele tinha uma flexibilidade muito grande, eu falei aqui da disciplina para as rotinas, mas ao mesmo tempo ele tinha uma flexibilidade. Saber a hora de falar forte e de amaciar, ele sabia. Por exemplo, às vezes a pessoa vê o professor Valdo um dia fazendo uma impacto-terapia, uma coisa mais rígida, a pessoa acha que aquilo ali é a conduta padrão. Não é conduta padrão, é uma situação naquele momento. E tinha as horas que ele também era doce de leite, amaciava, né, era tapete vermelho para a pessoa. Então nós temos que saber essa adequação. Irreverência. O professor Valdo não era, ele quebrava protocolos, formalidades e status pela assistência. Se fosse algo pela assistência, ele não tinha muito frufru, muita frescura, não. O professor Valdo, se tivesse que quebrar o protocolo, ele quebrava o protocolo. Limites. Ele tinha apesar de todas essas características que eu falei, ele tinha uma atenção e um respeito muito grande aos limites do assistido. Às vezes parecia que ele estava ultrapassando o limite, mas aí estava respaldado pelos amparadores dele. Mas ele era muito cuidadoso, porque várias vezes aconteceram no nosso convívio situações
que ele chegou, inclusive, uma vez para mim e falou, olha, Júlio, você está passando o limite aí. Você quer ajudar, mas vai com calma. No outro momento era o contrário. Ele falou, não, você vai lá e vai mostrar os fatos. Mostra os fatos. Mostra a realidade. Então, essa coisa de equilibrar, do equalizador, ele é muito bom nisso. Mega foco na assistência o tempo todo. Gente, era o tempo todo. O Sr. Valdo estava sempre pensando na assistência. Interessa, era na hora do café da manhã. Sentava do lado dele para tomar um... Quantas vezes que na mesa do almoço o professor Valdo chegou e repartiu a comida dele comigo, dividiu uma mão, dividia uma coisa ou outra, ele chegou, a mandioca, né, a aipim, que a gente chama no Rio Grande do Sul, ele dividia várias vezes, várias vezes. Então as pessoas, quem vê o professor Valdo na internet, não vê isso. Mental soma, eu quero fechar com esse, tem outros ali, mas eu quero fechar com esse, então. Que é o conceito do autoideário interassistencial. É um conceito que eu apresento no meu livro Qualificação Autoral. O professor Valdo baseava a assistência que ele fazia principalmente na mental somática das pesquisas que ele fazia. Então ele fazia autopesquisa, ele fazia autoexperiência, ele produzia as ideias dele. A conscienciologia, olha o que ele criou, a conscienciologia. A pesquisa dele é o ideário dele. Quando a gente vê a vida e obra de fulano de tal, você pega um livro, Vida e Obra de Fernando Pessoa. Isso é o ideário do Fernando Pessoa. O ideário do professor Valdo é extremamente avançado, qualificado, extremamente assistencial. E é esse o nosso caminho. Constituir um autoideário interassistencial. Ideário, conjunto de ideias, acervo de ideias. Auto, pessoal. E assistencial, que é para o bem comum. Né? É isso que eu falo da cosmoempatia. Certo? Eu acho que eu extrapolei o tempo. Andréia, é tudo contigo. Não é Andréia, na verdade, é o João Fernandes. E desculpa, por favor. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Eu vou relatar para vocês as anotações que eu fiz, como a voz da razão no dia de hoje. O essencial do curso intermissivo é a assistencialidade. Todo intermissivista está em qualificação da sua assistência, da sua assistencialidade. Envolve a avaliação e o aperfeiçoamento de cada um. A própria enciclopédia, de uma forma geral, visa a assistência, né? Então, a assistência está em tudo realmente. É muito importante imprimir cada vez mais qualidade naquilo que se faz. Ao assistir, também somos impactados pelas ações positivas que realizamos. Intimamente estaremos melhores, mais pacíficos. Então, isso, de certa forma, é autoassistência. Cada consciência traz por si só uma bagagem assistencial em decorrência de tudo que ela já fez em vidas passadas, né? Toda a sua história. Pelo próprio padrão pensênico, já se pode fazer algum nível de assistência, né? Não é o título dentro da escala evolutiva que vai fazer você mais assistencial do que os outros. Ao fazer alguma assistência, desde que com real intenção de ajudar, conseguimos melhorar a nossa própria condição. Existe um equilíbrio entre a assistência aos outros e a autoassistência. A pessoa pode, por fuga, deixar de se olhar e focar no outro. Não por bondade, mas por fuga do autoenfrentamento. Temos muitas fomes distintas. Quais delas você sacia e em quais questões você ainda passa fome? A pessoa precisa aprender o autoafeto, né? Ou seja, onde ela cuida bem de si mesma. Foi apresentado ali um quadro que englobava, então, as três condições, né, de egokarma, grupokarma e polikarma. Foi bastante discutida essa questão. O que eu mais anotei também, você consegue assistir-se com equilíbrio, né, cuidar com as distorções pessoais, né, não ir tanto para a rigidez e nem tanto para o narcisismo. Como qualificar a sua atuação em termos de tares no grupo karma? Em primeiro lugar, vem a assistência, seja ela tares ou tacom. Então, fazer o melhor, fazer o que for melhor, o que for possível naquele momento. Ainda em relação à autoassistência, né? Cuidar de si, da autoestima, do autoafeto. Ter a própria autodefesa é cuidar de si próprio. Até que ponto nós aguentamos ficar em função apenas dos nossos problemas pessoais? É preciso aprender a mudar o seu bloco pensênico.
manter e mudar o foco quando necessário. Para isso foi recomendado técnica da imobilidade física visual, mindfulness, né, como meditação, enfim, pode ajudar. Minha ação é assistencial para quem? Importante se perguntar em relação a isso. Só a boa intenção não resolve tudo, é preciso ter a cosmovisão. É preciso acessar todos os pontos de vista dos envolvidos para acertar mais. Qualificação assistencial recebida também merece atenção. Quem nos ajuda? O amparo ou o guia cego? Quais efeitos colaterais patológicos das minhas ações? É preciso levar isso em conta também. É preciso qualificar-se em termos de autocrítica para que possa reconhecer o que pode melhorar, reconhecer os trafais ou os traços faltantes e desenvolver a cosmoempatia, buscando a vivência do maximecanismo no dia a dia. Para isso, cosmovisão é algo imprescindível. Foi falado também sobre dar o seu melhor ao invés do seu máximo. A assistência qualificada se baseia na frontopensenidade, através da perseverança e do otimismo. Qualificar-se significa entender-se como uma mini peça de forma colaborativa, atuando em grupo. A melhor assistência é aquela que liberta e que promove a autonomia do assistido. Interessante também dosar a oratória perante a escutatória, né? Ter mais escutatória do que só oratória. O conteúdo da consciência não vai mudar se ficarmos alisando apenas a sua superfície. É preciso ir mais a fundo para de fato mudar. O tempo todo estamos nos qualificando em termos de assistencialidade, uns mais rapidamente, outros mais lentamente. Foram apresentadas ao final 15 características do professor Valdo para termos como exemplo, e eu vou citar algumas apenas aqui. Abertismo, ajudando na melhor forma, independente do tipo de problema ou do nível da consciência, sempre conectado com os amparadores, sem medo de se expressar, sempre se posicionando, sem acompliciamentos, sabendo dosar entre a impacto-terapia e o momento de amaciar, sempre respeitando muito os limites do assistido e fechando com a mental somática, focada na autopesquisa e na autoexperiência. Muito obrigado. Excelente resumo da Voz da Razão de hoje, João. Muito obrigada e parabéns. Olá a todos e a todas. A audiência máxima de hoje foi de 87 contas online simultaneamente. Domingo que vem, dia 31, a gente vai debater o assunto longevidade, já com o professor César de volta. Na votação de hoje tivemos 22 votos no total e a temática mais votada de hoje foi efetiva, com 5 votos, e será debatida no dia 7 de fevereiro de 2021. Professor Júlio, agradecemos muito a sua presença aqui, por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma aula muito enriquecedora e profunda, um verdadeiro curso, como alguém comentou aqui no chat. Parabéns pela sua estreia aqui no Calepino. Seja muito bem-vindo e, por favor, volte mais vezes. Boa noite e uma ótima semana. Boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Peço desculpa por não ter conseguido apresentar todo o material. E, na verdade, eu sou muito grato a toda a equipe e ao César e a todos vocês, tá bom? Aguardo todos no sábado, hein? Círculo Mental Somático, às 9 da manhã, pré-lançamento, e depois a live da Editares. Um grande abraço a todos.